Na coletiva pós-convocação da seleção brasileira, Dorival Júnior foi colocado contra a parede com duas perguntas bem polêmicas. A primeira: qual o impacto da ausência de Neymar ao longo deste difícil ano de 2024, especialmente com a marca de quase um ano sem o craque em campo? E a segunda: quando veremos Vinícius Júnior brilhar na seleção como ele faz no Real Madrid? A resposta do treinador nessa última foi especialmente evasiva, e deu a entender que esse é um assunto sensível. Fica aqui com a gente até o final, porque vamos te mostrar todos os detalhes, e claro, saber se você concorda com as respostas dele. O técnico Dorival Júnior anunciou a tão aguardada convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. Com muitos nomes de peso, a lista trouxe jogadores como Alisson, Danilo, Vinícius Júnior e muitos outros craques que já eram esperados. Mas a grande pergunta na cabeça de todo torcedor era: será que Neymar estaria entre os convocados? Afinal, ele está em fase final de recuperação, e sua ausência tem sido sentida tanto dentro de campo quanto pelos torcedores. Os últimos 2 anos foram desafiadores para a seleção brasileira. Em 2023, muitos consideraram o desempenho da equipe como um dos piores da história recente, com resultados decepcionantes e um futebol que não empolgou os torcedores. Já em 2024, apesar de algumas vitórias, o time continuou instável, acumulando empates e derrotas em momentos cruciais, especialmente nos jogos oficiais. E o que ficou claro durante todo esse período foi a grande ausência de Neymar. O craque, que não entrou em campo por praticamente um ano devido à sua lesão, sempre foi o jogador que desequilibrava e chamava a responsabilidade em momentos difíceis. Sem ele, a equipe careceu de um líder em campo, alguém que pudesse criar jogadas decisivas e trazer confiança ao time. Essa ausência foi sentida não só pelo elenco, mas também por toda a torcida, que espera ansiosamente pelo retorno do camisa 10. Mesmo fora da convocação devido à recuperação de sua lesão, Neymar fez questão de se manter presente nos bastidores da seleção brasileira. Logo após o anúncio da lista de Dorival Júnior, Neymar enviou um recado de apoio para seus companheiros de equipe, destacando a importância da união e desejando sorte nos próximos desafios. Neymar ressaltou seu orgulho pela camisa da seleção e reafirmou seu comprometimento com o time, mesmo que, no momento, esteja focado em sua reabilitação. Ele deixou claro que está ansioso para retornar aos gramados e ajudar a seleção em suas futuras conquistas. Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação, e na seleção não acontece. Tem outros que na seleção de repente se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos é termos tranquilidade para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Que nós estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade. Eu nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Eu nunca, em todas as equipes que trabalhei, eu sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta ele tenha, assim, funções, mas, acima de tudo, que ele possa executar tudo aquilo que ele imagine e que esteja dentro do seu alcance, desde que ele se responsabilize por cada condição, ele não abra mão, em momento nenhum, da coletividade, de ser coletivo para a equipe, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo o que nós queremos ver. Esse momento, todos nós estamos esperando, não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo que nós queremos, porque aí sim nós teremos sim, uma equipe forte. E nesse momento, eu não tenho dúvidas que aí sim as individualidades farão a diferença, porque o nosso conjunto passará uma confiança maior. E de um modo geral, seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Eu acho que nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar, e isso vem acontecendo há anos. E nós próprios, eu acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração em relação àquilo que esperávamos. Eu acho que nós temos que dar tranquilidade ao Vini, como a qualquer outro atleta.
dentro de uma equipe, eu sempre entendi que responsabilidades elas são divididas, desde o presidente dos clubes, hoje da CBF, quanto até o último funcionário. Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças, sim, por cada função que executemos, porém, tudo isso pautado em cima de um equilíbrio que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Apesar do sucesso de Vinícius Júnior na Europa, muitos se perguntam por que Vinícius ainda não conseguiu atingir o mesmo nível de consistência jogando pela seleção. Um dos principais desafios apontados é a pressão que ele carrega para repetir o desempenho espetacular que tem no clube espanhol. Essa pressão pode impactar sua confiança em campo, especialmente quando as expectativas da torcida são tão altas. Outro ponto levantado na discussão é o estilo de jogo da seleção brasileira, que talvez não esteja totalmente adaptado às características de Vinícius. No Real Madrid, ele joga com uma liberdade maior para explorar os espaços e usar sua velocidade e habilidade num contra um, algo que, na seleção, às vezes parece mais limitado por questões táticas. Neymar e Vinícius Júnior são dois dos maiores talentos brasileiros da atualidade, mas suas trajetórias na seleção brasileira têm sido bem diferentes. Enquanto Neymar já consolidou seu nome como um dos maiores jogadores da história do país, Vinícius ainda busca o mesmo nível de destaque vestindo a camisa verde e amarela. Neymar, ao longo dos anos, sempre foi o principal responsável por liderar o ataque da seleção, sendo decisivo em várias competições. Ele é visto como jogador que chama responsabilidade, conduz o time e decide jogos, algo que sempre faltou quando ele esteve ausente, especialmente nos últimos 2 anos de sua recuperação. Por outro lado, Vinícius Júnior, que brilha intensamente no Real Madrid, ainda não conseguiu reproduzir esse mesmo nível de desempenho pela seleção. Mesmo sendo um dos melhores jogadores do mundo no clube espanhol, na seleção ele tem sido inconsistente, com atuações que não refletem todo o seu potencial. A expectativa é que, com o tempo, Vinícius consiga ocupar um papel mais central no time, assim como Neymar fez, mas por enquanto a diferença de impacto entre os dois ainda é evidente, com Neymar sendo considerado insubstituível no cenário da seleção brasileira. O debate segue em aberto. Será que Vinícius Júnior conseguirá se afirmar e se tornar o protagonista da seleção brasileira, ou a camisa verde e amarela continuará sendo um desafio para ele? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre a seleção brasileira e o mundo do futebol. Ative as notificações e fique por dentro de tudo. Vamos torcer juntos para que o Brasil volte ao topo. Valeu e até a próxima!